Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. Mas o assunto aqui não é orquídeas, e sim vamos hoje estar falando de hortaliças. Mais especificamente vocês estão vendo aqui de batata doce, isso mesmo, batata doce. E mais especificamente o cultivo em vaso de batata doce. Sim pessoal, é possível cultivar batata doce em vaso. Essas aqui, embora não estejam grandes, estejam médias a pequenas, foram cultivadas em vaso. Então, dá para ver que é possível. E agora vamos aprender como fazer. É muito simples. Vamos lá então? Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui essa bagunça, alguns recipientes, saco de esterco, terra adubada pronta, até uma roseira intrusa ali e outra coisa ali também. Mas o que eu quero falar aqui é sobre batata doce. Bom, batata doce todo mundo gosta, ou a maioria pelo menos, é muito saborosa, muito nutritiva, faz muito bem à saúde e é uma hortaliça barata, né? Relativamente barata e fácil acesso e fácil também de plantar. Uma planta extremamente fácil de cultivo, uma planta de poucas exigências, poucos problemas com pragas e doenças, e o que ela gosta mesmo é de calor e umidade, né? Ela é uma planta que gosta de clima quente, então é uma ótima cultura indicada para o verão, principalmente nas regiões quentes. Sendo que nas regiões mais quentes é possível plantar o ano inteiro, desde que se mantenha a irrigação, ok? E em vaso a mesma coisa. Então a gente pode cultivar ela o ano inteiro, mas em locais onde esfria, geralmente nas épocas frias, ela tende a ficar miúda e não desenvolver legal. Mas é interessante no período frio a gente cultivar, principalmente para manter as nossas batatas vivas, para poder a gente estar armazenando as nossas mudas que vão ser cultivadas no verão. E isso aqui é o que eu fiz. Essas plantas foram replantadas em maio e ficaram até agora aqui no vaso. Eu plantei meio de qualquer jeito, só mesmo para eu poder armazenar e ter muda para plantar agora, que é uma época mais favorável, final de setembro, entrando outubro, já no início da primavera e esquentando. Então, as batatas que vão vir agora já vão vir bem melhores, ok, pessoal? Mas foi só uma introduçãozinha e vamos continuar. Batata doce, para quem não conhece, é da família das couve-uvuláceas e ela é uma planta rasteira, é uma planta rastejante. Essa planta ela precisa de área extensa em plantio comum. Ela precisa de uma área extensa para o seu desenvolvimento, sol pleno, e ela gosta de solo bem fértil, né? Solo rico em matéria orgânica. Ela aceita vários tipos de solo, desde mais argilosos a mais arenosos. Mas um de textura média ou puxando um pouco mais para arenoso é melhor, principalmente porque a batata doce ela emite essas raízes grossas aqui, ó, que vocês podem ver, e isso aqui, para ela poder se desenvolver bem e de forma profunda, ela precisa de um solo bem arejado e bem fofo e profundo. Tanto que no cultivo comum de batata doce, ele é plantado em canteiros, em leiras, melhor dizendo, né? Que são canteiros bem elevados, onde a terra fica bem fofa ali, rica em matéria orgânica, muitas vezes com palhada, e ela cobre totalmente esse canteiro com as suas ramas, que são isso aqui que vocês estão vendo. E geralmente a colheita se dá em torno de 3, 4 até 6 meses após o plantio. E muitas vezes ela floresce nesse período também, mas nem sempre. E a colheita da batata é muito simples também. É só arrancar as ramas primeiramente, limpar e depois a gente escava com cuidado para retirar todas as raízes aqui, ok, pessoal? Mas chega de blá blá blá, agora vamos ao que interessa. Como é que a gente faz a muda das batatas doces? Primeiramente, vamos ver o que é muda e o que é rama. Vamos lá, galera?
Pronto, voltei. E existem duas maneiras da gente plantar a nossa batata doce. Através de mudas e através de rama. Ué, mas qual é a diferença, Andrew, de muda e rama? É muito simples, pessoal. Rama é, de fato, o ramo da batata doce, sem nenhum preparo, sem nenhum enraizamento. Basicamente, a gente corta os pedaços de ramo e enfia eles na terra, literalmente enfia na terra e mantém a umidade. Ele vai enraizar e vai continuar a desenvolver, dando origem à nossa planta de batata doce, ok? Mas é possível também a gente fazer a nossa muda previamente. Como a gente pode fazer essa muda? Podemos utilizar o mais comum, pedaço da rama, geralmente as ponteiras novas, né? Como vocês estão vendo aqui, uma parte mais nova. E a gente pode colocar num saquinho com substrato ou mesmo na água para enraizar. Ela enraiza facilmente na água. Lembrando só de tomar cuidado com o mosquito, então ir trocando a água de tempos em tempos e ir repondo o que ela consome. E com em torno de 2 a 3 semanas ela já está enraizada. Enraiza muito fácil, muito rápido, não precisa de nenhum tratamento especial. E aí a gente pode também, depois disso, transplantar a nossa muda para o local definitivo. A outra maneira é, a gente pega geralmente a ponta da batata doce, a ponta de cima, né, que fica virada para cima, geralmente, a pontinha dela, e a gente coloca dentro da água, né, coberta pela metade com água, não precisa cobrir totalmente, a gente cobre pela metade essa pontinha, a gente corta e coloca na água. Essa ponta tende a brotar, ela começa a emitir brotação e enraizar. Quando ela tiver brotada e enraizada, ela já pode ser replantada também. Isso leva em média, 3 semanas, estourando um mês ela já está pronta. Mas muitas vezes leva menos tempo que isso, pessoal. Ok? Então, essas são as duas maneiras da gente fazer o plantio da nossa batata doce, através de rama ou através de muda, que pode ser feita da própria rama, previamente, enraizada previamente, ou da ponta da batata doce também. Ok, pessoal? Então agora nós vamos de fato proceder o plantio dessa batata doce. E agora eu vou preparar o vaso e a montagem do vaso de forma que eu aprendi, não sei se foi num canal, não lembro agora, eu vi na internet também essa montagem em vaso, achei interessante, fiz e deu muito certo, e eu vou passar para vocês agora o que eu aprendi, ok? Pronto, pessoal, voltei. Então, como eu disse, eu vou usar rama para plantar, eu não vou fazer a muda, eu vou plantar a rama direto nos vasos, e eu vou preparar agora o vaso. Então, vasos para batata doce. Importantíssimo que sejam vasos grandes. No mínimo, vasos de 30 a 40 a 50 litros. Então, ó, aqui são potes para mudas de 30 litros. São potes grandes. Quanto maior o pote, melhor para a gente cultivar a nossa batata doce. E a terra que a gente pode usar é aquela terra adubada que a gente compra pronta. É o suficiente para a gente usar para a nossa batata doce. Mas, como ele gosta de muita matéria orgânica e de um solo bem fofo, a gente tem que tomar alguns cuidados para essa terra não compactar, que é o principal inimigo da batata doce, é a compactação. Então, essa montagem que eu aprendi e deu certo, como ela consiste? Ela consiste em a gente fazer camadas. Como assim, Andrew? A camada é o seguinte, a gente vai colocar uma camada de terra, depois a gente vai colocar uma camada de esterco e uma camada de palha. Pode ser palha, folhas secas, palha de grama cortada, enfim, lembrando que o ideal é que seja palha já seca e não verde, por causa da fermentação, ok? E depois a gente repete terra, aí depois bota mais esterco, depois palha, e aí a gente termina em cima com a terra e depois cobre em cima com a palhada, ok, pessoal? Então a gente vai fazendo camadas e no final a gente termina com terra e a nossa palhada para manter o solo
para ele não compactar na hora que a gente joga água. Lembrando, os vasos tem que ter bastante furo de drenagem, sempre bastante furos no fundo e na lateral, para uma boa drenagem, porque a batata doce não tolera bem encharcamento. Ela resiste bem à seca, mas não tolera o encharcamento, ok? Então, o que eu vou fazer agora é essas camadas. Mais ou menos, eu vou repetindo, eu vou fazendo no olhômetro mesmo e vou mostrando para vocês. Então agora aqui, eu vou começar a preencher esses vasos, ok? Vou fazer a primeira camada com terra e já mostro. Volto já. Botei a primeira camada de terra, mais ou menos um pouco menos de uma mão de terra. E agora eu vou colocar uma camada fina de esterco. Já estou colocando. Coloco uma camada fina de esterco, não precisa ser uma camada grossa, só uma camadinha fina. Ajeito aqui. E o próximo passo agora eu vou colocar a palha, ok? Já volto. Pronto, voltei, pessoal. Aqui agora eu já coloquei a camada de folhas, né? Eu usei folhas mesmo, não tinha palha, botei folhagem. Pode ser, tá sequinho, ok? Uma camada fina de folhas. Agora eu vou repetir e fazer mais uma vez a sequência, ok? Vou repetir agora mais uma pasada de terra, vou botar mais terra, esterco e terminar com terra, ok? Para plantar as nossas ramas. Já volto, pessoal. Pronto, pessoal, já botei mais uma camada de terra. Agora eu vou botar esterco, palha e fechar com terra, ok? Já volto. Camada de esterco, já foi. Agora novamente a palhada. Foi a palhada agora, pessoal. E agora eu vou fechar com terra e o plantio propriamente dito. Joia? Já tô de volta. Pronto, pessoal, já está aqui, tudo prontinho. Os vasos já estão montados, então, como prometi, terminei com uma camada generosa de terra. E agora aqui eu vou fazer o plantio propriamente dito. E aqui eu tenho duas variedades de batata doce. Existem várias variedades de batata doce que a gente pode encontrar. Eu tenho aqui duas, aquela a roxa, né, de polpa meio amarelada, meio clara, branca. E tem aquela batata branca aqui, toda branca, que também é uma delícia. As duas são muito boas. E existem várias outras variedades. Então eu tenho essas duas aqui e eu vou plantar agora a rama delas, ok? Bom, eu deixei elas na água para hidratar, que eu acabei de colher. E agora o plantio é a coisa mais simples do mundo, né? Basicamente eu pego a rama e não tem muita questão de lado, né? Eu posso enfiar os dois lados dela, porque ela é uma planta rasteira, ok? E basicamente é só eu enfiar ela na terra aqui, Então eu vou e enterro ela com vontade, não tem problema se dar uma amassadinha. Posso enterrar mesmo, deixando só as brotações novas de fora. Enterra bem, dá uma apertadinha de leve na terra aqui no pé delas. Então já está plantada aqui a minha rama. Agora é só aguardar o enraizamento delas. Prontinho. Já plantei aqui, já está plantadinha as minhas ramas, pessoal. Já plantei uma, vou plantar agora a outra. Essa aqui é a nossa batata branca, ok? Então eu vou plantar ela agora aqui. Enfia, pode enfiar com vontade aqui, não tem problema. A gente enfia e enrola ela aqui, Aí aqui no meio aqui dela, dou uma amassadinha, dou uma enterrada também, porque ela vai enraizar, então para aumentar os pontos de enraizamento, certo? E aí eu plantei a batata doce, vou dar mais uma enroladinha nela aqui e vou enterrar essa ponta aqui também, para ela enraizar aqui também, para aumentar os pontos de enraizamento. Prontinho, é só isso, pessoal. Já está plantado as duas variedades de batata doce, ok? E é isso que eu tinha para plantar. Só isso, pessoal. Mais nada. Não tem mais nada para fazer aqui. Batata doce é só isso que eu tinha, ok? Plantio de batata doce muito simples, nenhuma dúvida, pessoal. Só plantar a rama ou a muda no vaso
E agora o único cuidado que a gente tem é ficar enrolando ela e mantendo ela comportada dentro do vaso, porque ela tende a sair, ok? Então quando ela começa a sair, vocês vão enrolando ela e botando de volta. E aí vai mantendo a umidade, sem encharcar, sem deixar ficar seca demais para ela não sentir. E sol pleno, adubação apenas orgânica. Daqui mais ou menos um mês pode-se fazer mais uma adubação orgânica e ir mantendo a planta úmida. E cuidando para causa de lagartas e coisas, fazer o controle se necessário, ok? Agora aqui para acabar eu vou colocar a camada de palhada, só isso, ok? Para proteger. E o que eu tinha para falar de batata doce por enquanto era isso, pessoal. E a gente se vê agora na colheita da planta, ok? Forte abraço a todos e já vou terminar com a montagem final do vaso. Aguentem aí. Pronto, pessoal, já está montado aqui os vasos de batata doce, como eu falei. Estão aqui protegidos, úmidos já, molhados. E agora é só cultivar, só esperar a natureza fazer a sua parte, ok, pessoal? Forte abraço a todos e se gostaram, deem aquele joinha. E até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, galera. Fui!